Era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil enviar soldados para a guerra. Mas a cobra fumou. A Segunda Guerra Mundial ocorreu de 1939 a 1945. Foi o conflito global que envolveu a maioria das nações do mundo, divididas em dois grupos principais: os aliados, Reino Unido, França, União Soviética e Estados Unidos, e as potências do eixo, Alemanha, Itália e Japão. A Segunda Guerra Mundial começou em 1º de setembro de 1939, quando a Alemanha nazista, liderada por Adolf Hitler, invadiu a Polônia. Esse ato de agressão levou o Reino Unido e a França a declararem guerra à Alemanha em 3 de setembro de 1939. A invasão marcou o início de uma série de conflitos, rapidamente se espalhando pela Europa e pelo mundo. O Brasil, durante a Segunda Guerra, estava sob o governo do presidente Getúlio Vargas, período esse marcado por diversas transformações políticas e sociais. O Brasil havia um caráter político neutro, devido a parcerias comerciais com as duas potências econômicas da época, os Estados Unidos e a Alemanha. A frase "é mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar em guerra" foi uma expressão usada por Adolf Hitler ou por membros do regime nazista, para zombar da ideia de que o Brasil participaria ativamente da Segunda Guerra Mundial. O Brasil até então tinha uma postura de neutralidade, e muitos duvidam que o país pudesse enviar tropas para a guerra. A frase, portanto, refletia essa visão cética e desdenhosa sobre a possibilidade de o Brasil ser um ator relevante no conflito. Quer dos povos em luta. O que nos cumpre é manter estrita neutralidade ativa e vigilante na defesa do Brasil. A neutralidade brasileira manteve-se até 1942, quando eventos cruciais levaram o país a reconsiderar sua posição. O fundamento de navios mercantes brasileiros por submarinos alemães, especialmente o incidente com o navio Baipent em agosto de 1942, despertou a ira da opinião pública e do governo brasileiro. O presidente Vargas, diante da indignação nacional, declarou guerra aos países do eixo em agosto de 1942. Em novembro de 1943, foi criada a Força Expedicionária Brasileira, FEB, e soldados de diferentes partes do país foram convocados para formar um corpo de aproximadamente 25 mil militares, comandados pelo general Mascarenhas de Moraes. Esses soldados ficaram conhecidos pelo nome de pracinhas. Foi em 1942 que eu fui convocado, né? E foi até 1945, onde eu fiquei também um ano quase na Itália. Bom, servi aqui desde o dia 2 de fevereiro, eu saí de Quaraí, de Caxias para Quaraí. Lá fiquemos 23 meses na cavalaria. Dali nós fomos transferidos para Rio de Janeiro, mas pediram os voluntários que queriam ir para Rio de Janeiro. Mas não se sabia certo porque que era. Era a guerra, né, que estava em pé. Então dali nós estávamos aborrecidos já de ficar ali e fiquemos sabendo bem certo toda a guerra quando cheguemos no Rio de Janeiro. E o coronel gaúcho lá, do batalhão de guarda, deu bom dia, boa viagem, tudo que nós fizemos, tudo, né? Então, dali ele disse assim, vocês vieram, mas disse logo, vocês vieram apenas para tomar uma instrução americana para ir lutar na Alemanha. Caiu os braços, disse, não é possível que nós temos que ir na guerra, né? Então, dali ficamos no batalhão de guarda mais de 3 meses. A princípio, o exército brasileiro mostrou-se mal preparado e equipado para a guerra. Isso ficou evidenciado em um primeiro combate no qual, de acordo com o historiador Thomas Skidmore, os brasileiros sofreram pesadas baixas contra os alemães e foram obrigados a recuar. A primeira coisa que foi fazer patrulha. Nós chegamos como hoje, como amanhã já escalaram para fazer patrulha, para ver onde estavam os inimigos.
Então daí começamos a fazer patrulha e a gente ia fazendo sempre, porque depois que aí começou a cair a neve, né? Nós ficamos lá na neve sempre, de 4 meses, né? Mas sempre se fazia patrulha, embora ataque não, patrulha. Mas demos 2 ataques antes de que caia a neve. Demos 2 ataques, daí não deu resultado nenhum quase, né? Só tivemos morte, prejuízo. Porque para vencer, tirar os alemães do Monte Castelo, ninguém tirava. Após ser reequipado e passar por um novo treinamento com os soldados americanos, o exército brasileiro foi lançado novamente à batalha e teve participação na Batalha de Monte Castelo, cuja conquista foi realizada em fevereiro de 1945. Outras participações do Brasil na guerra ocorreram em Castelnuovo, Montese e Fornovo di Taro, e etc. Em setembro de 1944, soldados brasileiros tomaram Massarossa, Camaiore e Monteprano. No início de 1945, ajudaram a conquistar pontos estratégicos como Monte Castelo, Castelnuovo e Montese. A guerra terminou em maio de 1945. Os corpos dos 454 soldados mortos durante o conflito permaneceram no cemitério de Pistoia, na Itália, até 1960. Em outubro daquele ano, os restos mortais foram transferidos para o Monumento Nacional dos Mortos na Segunda Guerra Mundial, localizado no Rio de Janeiro. We were sent down to the English coast. That was one of the worst places that you could be because the Germans had Air Force bases just across the channel. And they would bomb us just about every night. And we had foxholes to get in, but if one of those 500-pound bombs dropped within 100 yards of you, it'd bounce you out of that hole just like you had springs in your shoes. And you crawl back in another one, hit close, do the same thing. But the nightly bombings were only a glimpse of what was to come. Soon, Harold would find himself advancing, straight into the jaws of death. Since late 1940, the Allied forces had been chipping away at Adolf Hitler's global conquest, finally achieving victory in northern Africa and a successful invasion of Italy. But the Allies knew that the French coast was the gateway to victory in Europe, and in June of 1944, they were finally ready to take it. Operation Overlord would be the largest seaborne invasion in history, landing over 150,000 troops with intent to drive Hitler's armies back from where they came. Germany knew the invasion was coming. The only question: missão cumprida, entendeu? Missão cumprida. Me sinto feliz de ter correspondido com a necessidade na época do que o país estava precisando. Eu sou o professor Leandro de História e fui convidado pelos meus alunos para participar de um documentário sobre o Brasil na Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial foi um evento bombástico e não é uma piada, tá? É um fato literal. E o Brasil na Segunda Guerra Mundial contribuiu muito na luta contra a ditadura nazista, contra o fascismo europeu. É importante lembrar que o Brasil era governado por um presidente fascista, Getúlio Vargas. Getúlio Vargas era um ditador no Brasil, havia aplicado o golpe em 1937 e transformado o Brasil numa ditadura, de cunho fascista, onde não havia liberdades nem direitos civis. E mesmo assim, Getúlio Vargas lutou na Europa contra o fascismo, muito em função dos acordos e da aproximação do Brasil com os Estados Unidos. Eu acredito que é melhor você ter um inimigo na Europa do que ter um inimigo aqui na América. E por isso Getúlio escolheu o lado norte-americano na guerra. No Brasil também teve campo de concentração, mas diferentemente da Europa, que prendia os judeus, no caso do Brasil, os prisioneiros eram alemães. Uma curiosidade legal é que durante a guerra no Brasil foi proibido falar tanto italiano quanto alemão, que são as línguas dos países fascistas na Europa. E times de futebol como o Cruzeiro e o Palmeiras também foram obrigados a trocar de nome, apagando a sua origem italiana. E vale a pena lembrar que mulheres brasileiras também foram enviadas para a guerra. Trabalharam na retaguarda,
na logística, na infraestrutura, como médicas, enfermeiras, atendendo os soldados. Eles disseram que era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar em uma guerra. E o Brasil entrou na guerra e a cobra fumou. Essa frase, que era para menosprezar o Brasil, acabou se tornando o lema da FEB. Tanto a bandeira quanto escritos durante a guerra que a cobra estava fumando fez parte dessa passagem vitoriosa do Brasil durante a Segunda Guerra Mundial. Não só a FEB, que é a Força Expedicionária Brasileira, utilizou a cobra vai fumar, mas também a Força Aérea Brasileira, senta a pua, que era uma frase comum que se tornou o lema, bandeira, tem um papalégua, uma espécie de pato, alguma coisa assim, que representa a Força Aérea Brasileira. Uma das histórias mais emocionantes da guerra é a história dos 3 soldados brasileiros que lutaram até a morte contra os nazistas na Itália. Uma história que mistura um pouco de mito, que fala que os soldados alemães, ao vencerem, matarem os brasileiros, acabaram que enterrando eles, colocando uma cruz, dizendo que ali morria-se 3 heróis brasileiros, né? Essa história virou música. Uma banda de metal pesado chamada Sabaton fez uma música muito bonita sobre a história dos brasileiros na guerra. Bom, a entrada do Brasil na guerra foi muito importante, ajudando os aliados a consolidar a sua vitória sobre o nazismo. E é muito legal quando você olha para a história do país e vê que nossos patriotas, compatriotas brasileiros largaram suas vidas, largaram suas famílias e foram para o campo de batalha, pegar em armas, lutar, morrer em nome de uma nação, né? Lutando por um Brasil que certamente muitos deles não tiveram a oportunidade de viver. E fica aqui a minha homenagem aos heróis da Força Expedicionária Brasileira que lutaram pela liberdade, pela democracia e contra o fascismo europeu durante a Segunda Guerra Mundial. Cadê minhas capivarinhas? Cadê minhas capivarinhas?